Boa noite. Hoje, no Aqui Entre Nós, da TVeja, eu vou conversar com Fábio Altman sobre esportes. Fábio Altman, nós já conversamos de passagem sobre o desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E você fez uma advertência muito procedente que não se pode calcular o desempenho nos Jogos Olímpicos com base em medalhas do PAN. Isso já foi dito. Eu queria que você, feita essa ressalva, você analisasse o desempenho do Brasil. Foi bom? O desempenho do Brasil foi bom. Foi um desempenho, assim, dentro da meta estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, na rigor um pouquinho abaixo. O número de medalhas foi idêntico, curiosamente, aos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. 141 medalhas, mas, no entanto, o Brasil teve menos medalhas de ouro. E, dentre todos os esportes, o que mais preocupa, tendo em vista os Jogos Olímpicos de 2016, é o atletismo. O atletismo conseguiu apenas uma medalha de ouro. Uma só. Numa modalidade, os 5.000 metros feminino, cuja brasileira vitoriosa, se a gente fosse olhar o tempo que ela fez comparado com o tempo dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, ela ficaria numa 32ª, 33ª posição. E o Brasil foi representado pelos melhores no atletismo? Sim, o atletismo brasileiro foi representado pelos melhores. Havia duas expectativas muito grandes, que era no salto com vara, tanto feminino quanto masculino. No feminino, a Fabiana Miller foi medalha de prata, uma marca razoável, assim, a mantém mais ou menos. Mas há pouco tempo ela disputava a medalha de ouro olímpica. Mas né? assim, essa é uma modalidade assim, que ela oscila um pouco, né? Mesmo grandes nomes, se a gente for lembrar na história dos Jogos Olímpicos, o Sergei Bubka, que sozinho era um Dream Team, ele sozinho era imbatível. Nos Jogos Olímpicos... Era uma delegação. Era uma delegação inteira. Nos Jogos Olímpicos de Barcelona, ele entrou favoritíssimo, eu digo até Dream Team, porque foram os Jogos Olímpicos do Dream Team do basquete. Basquete americano. Ele errou as 3 tentativas, eu não lembro exatamente qual era a altura naquele momento, mas ele errou e saiu dos Jogos Olímpicos sem medalha nenhuma, numa zebra que muitos consideram uma das maiores da história. É verdade, porque ele era considerado imbatível. Isso. Então é uma modalidade que oscila, mas enfim, eu diria então que a Fabiana Miller, com uma prata, ela continua mais ou menos do mesmo tamanho que ela estava. Mas há um nome muito esperançoso, de grandes esperanças para o Brasil, que é o Thiago Braz, um rapaz que tem a melhor marca sul-americana do salto com vara e fracassou nos Jogos Pan-Americanos. Ele sim errou as 3 Ficou abaixo das saltos. marcas Ele pôs as 5,40, 20, 30 centímetros abaixo da própria marca dele. Não conseguiu. E, infelizmente, fracassou. Então, o atletismo, sim, foi com os principais nomes e é preocupante. O atletismo brasileiro para os Jogos Olímpicos de 2016, é preciso ver que o atletismo é uma modalidade que o Brasil, ao longo da história, ganhou muitas medalhas, assim, poucas de ouro, mas algumas muito importantes, como o do Ademar Ferreira da Silva 2 vezes, o Joaquim Cruz, né, a Mauro Imagem no salto de distância. Então, é uma preocupação do Comitê Olímpico Brasileiro, e assim, até do ponto de vista da torcida, né, do espectador que vai. É sempre bom que um país que cedia uma cidade, né, de um país que cedia os Jogos Olímpicos, tenha uma âncora no atletismo. Todas as grandes Olimpíadas. Né? E algo me diz... Não temos, e a essa altura do campeonato, faltando apenas um ano, é difícil que tenha. Então... Ô, Fábio, o Brasil... o Comitê Olímpico Brasileiro até celebrou aí a ultrapassagem de Cuba, né? O Brasil ficou à frente de Cuba. Cuba é que ficou pior, o Brasil melhorou as duas coisas. A Cuba era uma potência olímpica, né? Disputava a Olimpíada. Cuba ainda tem uma relevância mesmo olímpica, sobretudo em modalidades como o boxe, hoje em dia o taekwondo, enfim, em alguns esportes coletivos, sobretudo no vôlei. Ainda tem, mas enfim, nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil pela primeira vez depois de décadas ficou à frente de Cuba. O Brasil ficou em 3º lugar. Depois Cuba, dos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Brasil e Cuba. O fato é que Cuba piorou um pouquinho. A diferença é muito pequena na quantidade de medalhas de ouro, 4 ou 5, mas enfim, não há o que comemorar porque Cuba
é que caiu. No Brasil E é uma teve ilha menos com a população infinitamente inferior. Proporcionalmente formos calcular assim, a medalha per capita, estaremos verdade. bem atrás. Né? Agora, Fábio, conforme você advertiu, né, volto ao que eu disse no comecinho dessa nossa conversa, já nesses jogos... Os Jogos Mundiais de Esportes Aquáticos. Esportes aquáticos, né? está se confirmando aí a tua constatação, né? Os brasileiros que foram muito bem, né? Ou no caso específico, sim, duas brasileiras que ganharam medalha de prata, o salto... Dos saltos ornamentais Saltos em dupla. ornamentais, isso. Lá se classificaram, acho que em 12º, uma coisa dessa. Isso. Exatamente, assim, elas tiveram um resultado nem ruim, um resultado esperado, um resultado ilusório, na verdade, foi a prata que elas conquistaram no Pan-Americano. Claro. E não é nem para torcer contra, né, essa nossa postura, é para mostrar as coisas como as coisas de fato são, ou seja, dar uma dimensão para cada um dos torneios. Hoje mesmo, nos Jogos Mundiais em Kazan, na Rússia, o Brasil ganhou sua primeira medalha no torneio, uma medalha de bronze na maratona aquática de 10 quilômetros, com uma atleta excelente, a Ana Marcela Cunha, que não por acaso não esteve nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, porque ela estava se concentrando, na última fase de treinamento, para os Jogos Mundiais Aquáticos, onde ela disputa com os grandes nomes do mundo, e ela ganhou a medalha de bronze. Então, havia esse detalhe também muito importante nos Jogos Pan-Americanos, que além das marcas não poderem ser celebradas, salvo exceções, boa parte dos atletas dos grandes atletas não foi aos Jogos Pan-Americanos para se dedicar a torneios de maior relevância que classificam para a Olimpíada. Exatamente. O bronze conquistado pela Ana Marcela Cunha hoje na Rússia garantiu a vaga dela para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Então, é uma estratégia perfeita e ela ajuda a entender que os Pan-Americanos, disputas agradáveis, até dizer. Para quem gosta de esporte, você vê, assiste, vamos deixar claro o seguinte, né? Nós somos normais, eu te conheço há muito tempo, que nós celebramos vitórias, você é corintiano, eu sou palmeirense, fico feliz com vitórias do Palmeiras, você com o Corinthians, a gente gosta. Agora, nós estamos fazendo ressalvas que representa uma espécie de vacina contra o triunfalismo bobo que leva à decepção. O Brasil não é uma potência olímpica do nível dos Estados Unidos, né? desses países. A Rússia ainda é? A Rússia é uma potência? Sim. Ainda é, né? Caiu comparativamente, se a gente lembrar do tempo que era a União Soviética ainda. Ali era outra coisa. Várias repúblicas, era um outro momento. Mas ainda é uma... Ainda é. Imediatamente depois do fim da União Soviética, caiu, mas hoje em dia já se recuperou. Quais são? Que potências, além dos Estados Unidos, o que nós temos? Você tem, os Estados Unidos e o Canadá. Canadá uma potência muito forte. A Austrália, sobretudo por causa da natação, ela é uma força que ganha muita medalha. Alguns países europeus, como a França e a Itália, sobretudo esses dois, em modalidades como esgrima, ciclismo, esses dois países, eles conquistam muitas medalhas. Então, basicamente, esse é o piloto. E a Rússia, né? E a Rússia. E, evidentemente, a China, né? A China que nos Jogos Olímpicos de Pequim foi a segunda colocada, logo atrás dos Estados Unidos, em número de medalhas, mas acho que não em número de medalhas de ouro. E desde então se colocou como uma potência. Com aquela população, com a massificação da prática a de China esporte, em quase todos os esportes, ainda não nos esportes coletivos, mas com o tempo eles vão chegar lá também, nos esportes coletivos, como vôlei, enfim, até tem razoável. Agora, Fábio, você segue muito mais atentamente esse painel, né, esse mosaico formado por jogos todos e tal. Então, eu falo aqui como leigo interessadíssimo. Hein? Eu fiquei muito impressionado com o time brasileiro de basquete. Eu só vi jogar por bastante tempo na final contra o Canadá. O Canadá jogou com 3 jogadores de bons times da NBA. Eram bons jogadores, tiveram e eu vi, de repente, o surgimento de pessoas, de jogadores como Augusto Lima, um xará, eu nunca tinha visto jogar.
imagino que jogue aqui no Campeonato Brasileiro. Sim. Uns pouquíssimos eu conhecia. E fiquei muito impressionado com o desempenho do time, porque sem perder as tais características do basquete brasileiro, é veloz, bastante veloz, é ágil. Tem armadores que arremessam muito bem, também são rápidos. Jogou como um time da NBA. Então. E aí eu vi no banco o Rubem Manhano, que é um argentino que formou aquela geração espetacular da Argentina, né? Que fez bonito em Olimpíada, tudo, que consolidou o basquete argentino, que sempre foi bom. E que é técnico do Brasil há pouco tempo, ele montou um time, sofreu na mão daqueles brasileiros que jogam na NBA, que não atendem a convocação, então era ele que estava lá. Eu queria saber, eu queria conversar com você sobre técnicos estrangeiros. Um técnico é capaz de mudar, ele não é o único, o Rubem Manhano, no basquete, é capaz de mudar a paisagem de um determinado esporte num país? O que você acha? Sem dúvida. Tanto muda que o Comitê Olímpico Brasileiro, dado que tem uma meta mais ambiciosa para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, contratou uma série de treinadores estrangeiros para fazer com que suba o desempenho em algumas modalidades. O basquete é uma delas. Isso. No polo aquático, os treinadores... Polo aquático, que é o Ratko Hudic. Isso, o Ratko Hudic, que é um croata que já conseguiu 5 ou 6 medalhas olímpicas, né, ao longo de sua carreira. O Rubens Manhano tem uma medalha de ouro, que não é pouca coisa, uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004, derrotando os Estados Unidos... NBA, Estados Unidos mesmo. Ontem um time mesmo, time americano. Na semifinal, né? E na final venceu a França, né? A Argentina. Isso. Então, título extraordinário. E ficou pelo caminho a Espanha, que é outra potência. Exatamente. Então, assim, você tem no polo aquático, na ginástica olímpica, você tem treinadores, na canoagem há um treinador espanhol, enfim. Tem uma série de modalidades em que os treinadores estrangeiros foram contratados. E o handball é o caso também. O handball é o caso. E que é fato, o Morten Solbakken. Isso. E de fato que é dinamarquês, né? De fato melhora o desempenho. Assim, especialmente em esporte coletivo, né? Em esporte coletivo, você vê o caso do Rubens Manhano, assim, essa seleção brasileira, como você bem notou, alguns jogadores muito bons, mas não é a seleção, digamos, titular, né? Porque não estavam jogadores. Foi que me impressionou. Não estavam jogadores da NBA, mas enfim, era um esporte coletivo. Eu lembro que ainda treinador da Argentina, o Manhano, ele dizia que a NBA atrapalhava o desempenho das seleções de basquete ao redor do mundo, à exceção, obviamente, dos Estados Unidos, que são todos da NBA. Vão todos para lá. Em alguns países que você tem 1, 2, 3 jogadores da NBA, como é o caso da seleção brasileira, com 2 ou 3, o caso mesmo da Espanha, você acaba criando um jogo que ele todo é centralizado no jogador da NBA. No jogador da NBA. Por ser uma estrela, enfim, evidentemente são bons jogadores, mas você perde a característica fundamental do basquete, que é de rotatividade, de mudança de posição, que é isso que ele faz magistralmente. Mesmo na Argentina, ele tinha alguns grandes jogadores, mas jogadores, digamos, comuns, simples, ele montou uma equipe... Qual é o trabalho do técnico? Ele localiza o bom jogador, ele descobre, tem mais uma visão mais aguda para descobrir quem é craque, ele forma, como é que é o trabalho? Eu acho que, assim, sem dúvida isso também, né? Ele tem, digamos, um trabalho de olheiro, né? De identificar os bons alas, os bons armadores. Mas acho que o basquete, por ser um esporte em que o jogo muda com 1 segundo de tempo, é uma questão de estratégia, assim, quando a gente vê os treinadores de basquete ali com prancheta, fala, pô, aqui estão brincando, não, ali 20 pontos, cai para 6, só para 15. É quase científico, assim, então o que ele faz, os que o conhecem muito bem, ele é um grande estrategista e enxerga o jogo, enxerga o momento do jogo, enxerga a necessidade de uma jogada de fundo de quadra ou não, então ele vai mudando as posições e trabalhando com cada jogador o que eles têm de melhor. Se a gente olhar na história do basquete brasileiro, a gente teve grandes jogadores, e mais recentemente um extraordinário jogador, o Oscar. Mas tinha um problema ali, a seleção brasileira girava todinha ao redor do Oscar, porque ele foi um dos maiores jogadores da história no arremesso de
de 3 pontos e de 2 pontos, enfim, o Monsanto. Na distância, né? E quando ele errava, o Brasil perdia. Quando ele não jogava, então, você nem não tinha nem discussão. Então, assim, grande jogador, assim, inquestionável, respeitado mundialmente nos Jogos Olímpicos de 92 com o Dream Team americano, os jogadores cumprimentavam os caras, assim, de verdade. Ele é bom. Ele é bom. Mas, no entanto, ele tinha, não digo um vício, mas a grande qualidade dele, que ele fazia isso, acabava os treinos, ele ficava lá treinando 3.000 bolas arremessando. Enfim, aprendeu a fazer o que ele fazia, mas, de algum modo, atrapalhava o desempenho coletivo, coisa que o Rubens Manhano não deixa acontecer. Não deixa então, se vai, não joga só com 5. Os times brasileiros sempre tinham 5. É isso, joga com 5 e joga com banco, exatamente. Joga com 12. E o que me chama a atenção é que eles são muito detalhistas, né? Eu vi durante a narração um dos profissionais lá que estavam narrando, nem me lembro qual foi o canal. Ele disse o seguinte, que um dos jogadores do Canadá que joga na NBA, escapa o nome agora, ele sempre gira para a esquerda, né? Ele não sabe fazer o giro para a direita. E o Rubens Manhano instruiu o Ceti, que o marcava, o jogador brasileiro, para bloquear e forçá-la a sair pelo outro lado. Aí você via, ele errava. Ele saía e errava. Então, esse é o Rubens Manhano. Esse é o Rubens Manhano. Agora, os técnicos brasileiros, por que eles não se aperfeiçoam? Por que o técnico de handebol do Brasil, os tantos técnicos de basquete, eles parecem que param no tempo, né? Eu acho que em alguns casos eles até se aperfeiçoam, tentam se aperfeiçoar, mas o técnico brasileiro, quando entra assim, no dia a dia de equipes de jogadores, evidentemente brasileiros, aí ele acaba engolido pela engrenagem burocrática, pelas brigas, pelo duelo de um que quer ser reserva titular, por forças externas da cartolagem. Nos esportes olímpicos isso existe sem dúvida. Agora, se a gente passar para o futebol, aí então é inquestionável. Assim, chegamos ao futebol. Treinadores de futebol brasileiros, eles estão numa engrenagem apodrecida e eles não conseguem sair, sendo que muitos deles fazem parte e querem estar nessa engrenagem apodrecida. Então, há uma reserva de mercado. Sem dúvida nenhuma. Assim, eles são sempre os mesmos e a diferença entre os técnicos pode ser vista, por exemplo, no caso do Palmeiras. Falando de brasileiros. Você muda o técnico, o elenco é o mesmo e o desempenho muda. Quer dizer, dá um padrão de jogo. Perfeito. Agora, o Brasil, que antes recebia técnicos estrangeiros que influenciaram fortemente o desenvolvimento do nosso futebol, você mesmo lembrou os exemplos do Freitas Solis, que é paraguaio, se não me engano. Filpo Nunes, argentino, não é? E Bela Gutmann era húngaro, né? Húngaro. Um deles que botou aquele WM, que está nas origens ali do futebol, que era uma maneira de jogar. Perfeito. Agora, o Brasil reage mal até ao Pep Guardiola, o excepcional treinador aí que dirigiu o Barcelona no auge e hoje dirige o Bayern com muita competência. Por quê? O que há contra os estrangeiros? Depois do 7-1 contra a Alemanha, a gente ainda está se achando o melhor do mundo? O que é isso? Eu acho que do ponto de vista dos dirigentes esportivos, o que há contra os estrangeiros é a dificuldade de você pegar um treinador estrangeiro e controlá-lo. Controlá-lo do ponto de vista de seguinte, tal jogador eu quero que jogue. Isso é muito comum, né? Muito comum. Assim, você tem muitas vezes empresários de jogadores... Técnicos. São os mesmos dos treinadores. Técnicos que são empresários. Técnicos que são empresários. Enfim, então, é um jogo sujo, na verdade, né? Um treinador estrangeiro que não faz parte dessa máquina, que não conhece esse esquema, de fato, ele incomoda. Imagina, o Pep Guardiola, ele mesmo chegou a dizer que gostaria de treinar a seleção brasileira, e quem não gostaria de treinar a seleção brasileira? E foi rechaçado pelo presidente da CBF, o Marinho, né, atualmente na cadeia, porque, enfim, seria difícil, obviamente, você domar um treinador. Agora dá para entender melhor, né? Com o Marinho na cadeia, dá para entender melhor também as razões da recusa. Sem dúvida. E o Guardiola, assim, é curioso assim, você imaginar a história dele.
ele aprendeu com um treinador estrangeiro na Espanha, que era o Cruyff. O Cruyff, holandês, né? Foi jogar futebol no Barcelona com o Rinus Michels, que era um treinador holandês. Da Laranja Mecânica, que foi treinar o Barcelona. De 74. E não foi apenas treinar o Barcelona, eles criaram lá um modo, mais do que de se jogar futebol, um modo de pensar o futebol, de toque de bola, de rapidez. Uma escola que se perpetuou durante muitos anos no Barcelona e que se espalhou pelo mundo. Então, o Guardiola, mas se ele tivesse essa mente xenófoba, não quer estrangeiro, ele sequer aprenderia, porque ele aprendeu com um holandês. E depois a carreira do Guardiola, que é extraordinário, né? Um treinador realmente extraordinário, ele construiu lá esse novo Barcelona e agora ele está lá no Bayern de Munique. Imagina se os alemães do 7-1, né? Exatamente. Metade da seleção alemã do 7-1 está lá no Bayern, né? Inclusive tem brasileiro, o Dante está lá no Bayern também. Mas não se eles pensassem assim, não, eu não quero um treinador da Espanha, a Alemanha é campeã do mundo. Não existe, um completo absurdo, né? Quer dizer, não... E eu gostaria de pensar assim, em todas as atividades humanas, todas sem exceção, essa miscigenação, esse mergulho com conhecimento estrangeiro é fundamental, assim, é inquestionável. E tem um contrário, muitos treinadores brasileiros já ajudaram também a formar clubes e seleções fora. A gente pega o caso do Filipão, que, bem... Exatamente. É que o Filipão são vários. Belo trabalho em Portugal. O Filipão são vários, né? Você tem o Filipão campeão do mundo em 2002. Acho que o Filipão mais conhecido será o Filipão do 7-1, mas tem o Filipão de Portugal. Portugal, na Copa do Mundo de 1966, um belíssimo time, tinha um treinador brasileiro, Otto Glória. Então, um brasileiro que foi exportado para Portugal. Então, essa é uma tradição do esporte, né? Uma tradição absolutamente... Ele é um tipo de xenofobia. Todo tipo de xenofobia é maluco, né? Mas esse é incompreensível. Incompreensível. Mas eu acho assim que no caso dos esportes olímpicos agora, esses nomes todos que a gente citou, tem alguma inteligência aí, assim, na medida em que é preciso alcançar medalhas, sobretudo em esportes como, por exemplo, o polo aquático, o handball, o feminino é campeão do mundo, né? Já há agora uma escola. Né? E há um aprendizado, assim, e se você olhar em outros, mesmo países que são potências olímpicas, mesmo os Estados Unidos, vamos dar o exemplo dos Estados Unidos, que evidentemente é uma potência olímpica há centenas de anos. No caso, por exemplo, da ginástica olímpica, eles importam treinadores europeus, importavam da Romênia, assim, ainda são romênios, embora tudo ali tenha se desmontado, mas eles importam treinadores que conhecem aquela modalidade. No caso de esgrima, também importam treinadores de França. Acho que você fez você fez um diagnóstico resumido exato. O problema é da estrutura do futebol. O problema são esses esquemas que resultaram na cadeia aí para meio mundo e falta muita gente, porque não tem sentido, né? Não há um argumento contra a vinda de técnicos, um argumento racional. Em nenhum esporte. E os resultados são bons. Nenhum, assim, eu diria até por brincadeira, assim, ninguém seria louco, digamos, de ter um treinador argentino na seleção brasileira. Porque sim, aí você teria um problema a mais. Mas, enfim, mas por que não? Num país que gritava que o presidente do Palmeiras era São Paulino, porque era Pompeu de Toledo, você imagina um técnico argentino contra argentinos e começa a no futebol, porque no basquete temos um treinador argentino. Que joga muito bem contra a Argentina. Ele conhece, né? Ele sabe, ele conhece o outro lado. Tem essa importância também. Um treinador estrangeiro, os bons treinadores estrangeiros, por circularem no mundo inteiro, por terem participado de outras Olimpíadas, eles conhecem. E no caso, sobretudo de esporte olímpico, não se imagina, assim, embora fosse desejável, criar uma estrutura de longo prazo para você ficar 10, 15, 20 anos ganhando títulos. No caso aqui, embora se tenha uma perspectiva de futuro para o Brasil ou uma esperança, o objetivo mesmo é agora, né? É daqui a um ano fazer um papel bonito e depois dar-se um jeito de se reorganizar. Então, o fundamental é que esses treinadores, eles conhecem os atletas também contemporâneos que atuam agora, os esquemas de jogo, sabem tudo. Então, é científico, assim, você tem que saber, assim, é uma ferramenta que existe,
né? Basta você pagar e necessária Perfeito. mais do que nunca. Né? Fábio, para encerrar a nossa conversa aí, que está nos minutos finais aí, com base no que você viu no Pan-Americano, é sempre arriscado fazer qualquer previsão, mas você tem algum palpite sobre o desempenho do Brasil na Olimpíada? Quando é que você vai poder ter um quadro mais definido? Tá, para encerrar. Vou tentar, assim, não gostaria de fazer uma bola de cristal. Aqui não é profecia. O Comitê Olímpico Brasileiro, ele pretende ampliar de 10 a 12 medalhas em relação aos Jogos anteriores de 2012. Eu acho que será possível, tá? Porque o efeito casa, embora ele pareça um pouco assim tênue em demasia, ele existe. Assim. Jogar em casa, sobretudo em esportes coletivos, faz diferença. Então você tem os esportes, futebol, vamos ver o que vai acontecer, mas enfim, é grande a possibilidade do futebol vir a ganhar uma medalha. Não sei se de ouro, nos Jogos Olímpicos de Londres foi medalha de prata. Tá. E a seleção brasileira vai com força total porque precisa ganhar, né, os Jogos Olímpicos ao menos uma vez na vida. Né? Nos vôlei de praia, então onde há a participação mais forte e fundamental de torcida faz diferença, e eu acho que aí é que o Brasil possa conseguir alcançar essa meta, embora aí eu também acho que é quase uma certeza em esportes fundamentais, a gente volta para o começo da nossa conversa, o desempenho será ruim como o atletismo, e o que entristece é esse, assim, eu acho sempre muito bacana, bonito, que em qualquer Jogos Olímpicos a grande modalidade é o atletismo, assim, né? Claro. A última semana, que é do atletismo, é a mais nobre, claro. E assim, e mesmo em países que não tem muita relevância no atletismo, na sua Olimpíada, o caso da Austrália, eu lembro de uma noite magistral na Austrália, em que a Cat Freeman, que era uma aborígene... Você estava lá cobrindo. Estava. Foi lindo, ela ganhou os 400 metros, o estádio parecia cair, assim, não, porque tinha uma grande atleta, não era por acaso, não, eles estavam construindo uma grande atleta entre a escolha de um país, de uma cidade, né, na verdade a Olimpíada é a cidade quem cedia, entre a escolha e os jogos são 7 anos, dá para construir um atleta com alguma tranquilidade, então eles construíram. A Grécia é uma exceção, porque até feia. Na Grécia, um dos atletas ele tinha sido medalha de ouro nos Jogos Olímpicos anterior, nos Jogos Olímpicos de Sydney, ele ganhou medalha de ouro nos 200 metros, pela primeira vez em décadas, um branco ganhou. Verdade. E eu lembro bem, por acaso, eu estava também nesses Jogos, ele estava ali em Sydney, na saída da prova, tinha um brasileiro muito bom, o Claudinei, né, que era um velocista extraordinário, não ganhou medalha naquela prova, mas depois eles ganharam medalha extraordinária de prata no 4 por 100. Isso. Na hora que nós jornalistas se aproximamos dele, o Claudinei Quirino, a gente perguntou, e esse grego, né, branco? Aí ele falou assim, nunca vi na minha vida, e era impossível que ele nunca tivesse visto, porque eles competiam no meetings, né, internacionais. Certo. Bom, aí eu corto, 4 anos depois, véspera dos 200, ele sai da prova, doping. Ele sabia, obviamente, que era um atleta dopado. Ele fugiu dos Jogos Olímpicos dentro de casa, de Atenas, para não ser pego, porque seria pego no doping. Então, a Grécia é uma exceção, né? A Grécia você teria cujo nome me escapa, assim, mas é para escapar, porque o cara... Deixa escapar. Então, ele foi ouro e, assim... E certeza que nos Jogos Olímpicos de Sydney, onde ele conquistou a medalha de ouro, e foi essa surpresa que o Claudinei Quirino era doping, não tinha a menor dúvida, e o doping que se comprovou 4 anos depois. Mas, enfim, todos os outros Jogos Olímpicos, você sempre tem a Inglaterra, em Londres, 2012, mas já uma potência mesmo, né, inclusive no atletismo, não é muita surpresa, mas eles tinham 2, 3, 4 atletas que chamavam a atenção e que faziam o país, alguns meses, anos antes, vibrarem. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem, né? A gente não tem uma figura como o Joaquim Cruz. Que venceu os 2 ingleses em 84, que eram o Steve Ovett e o Sebastian Coe. Sebastian Coe, que eram 2 dos maiores atletas da história. O Sebastian Coe, que foi depois dirigente olímpico. Isso. O grande nome da Olimpíada de Londres, um mito na Inglaterra, um cara, e realmente foi uma prova extraordinária.
E, assim, e para encerrar, Augusto, assim, no caso do atletismo, como é uma modalidade de marcas, não há grandes surpresas. Assim, se um atleta está fazendo as marcas, ele vai fazer essa marca, vai fazê-la nos Jogos Olímpicos. A exceção, assim, ou seja, então, as provas de pista, provas de corrida, sabe se o atleta tropeçar, dar uma largada muito ruim, muito difícil, mas é difícil. Zebra, claro. Mas nas provas de saltos, tem alguns componentes que podem atrapalhar. Você tem as marcas, como o exemplo que eu dei do Sergei Bubka. Claro. E, infelizmente, as nossas grandes apostas para os Jogos Olímpicos, talvez a grande aposta de medalha, é a Fabiana Miller, do salto com vara, que em 2 Jogos Olímpicos já se atrapalhou, uma vez com a vara e na outra com o vento. Perfeito. Que é verdade, assim, o vento realmente ele influencia, embora o vento ele seja comum a todos os atletas. Mas, enfim, pode ser que na hora que ela foi saltar, o vento bateu diferente. Mas está certo. Sabe que tem que escolher. Então, é ruim depender da vara, né? Perfeito. Estamos encerrando mais um Aqui Entre Nós com o Fábio Altman. Voltamos na semana que vem, mas a programação de TV já não para.